Itaewon Class é aquele dorama que te inspira a nunca abaixar a cabeça, mesmo nos dias mais difíceis. A história, baseada no webtoon de Guangjin, traz críticas sociais que muita gente prefere fingir que não existem, mostrando como pessoas vistas como desajustadas também podem encontrar seu caminho e vencer na vida. Tudo isso acontece enquanto Park Seo-joon vive um protagonista determinado, que abre um bar em Itaewon não só para realizar seu sonho, mas para enfrentar um gigante da indústria alimentícia e provar que persistência pode derrubar qualquer império. A história segue Park Sae-ro-yi, um jovem que é expulso da escola por defender um colega de bullying e depois perde o pai em um acidente causado pelo filho do CEO, que controlava o restaurante onde ele trabalhava. Ele fica enfurecido e preso por defender seus princípios. Sae-ro-yi sai da prisão determinado a vencer do próprio jeito e destruir o império rival. Ele abre um bar-restaurante em Itaewon, reunindo uma equipe diversa que luta contra injustiças enquanto persegue sua própria forma de justiça. São 16 episódios de cerca de 70 minutos. Ele deixa a sensação de uma conversa triste e profunda que nasce num bar depois de um dia difícil. Tem um triângulo amoroso realista, cheio de conflitos silenciosos e uma reflexão honesta sobre seguir sendo você mesmo, mesmo quando isso dói. Disponível na Netflix. True Beauty. Se você gosta de humor e um romance inesquecível, True Beauty é a escolha certa. Baseado na webtoon por Yaongi, ele mostra como viver só de aparência pode ser perigoso e como pessoas consideradas perfeitas também carregam inseguranças enormes, com Moon Ga-young podendo conquistar qualquer um com suas atuações. A história acompanha Lim Joo-kyung, uma garota que sofreu bullying por anos por não se encaixar nos padrões de beleza, o que deixou marcas profundas na sua autoestima. Tudo muda quando ela entra no ensino médio e aprende a usar maquiagem, passando a ser vista como a deusa da escola, cercada de olhares invejosos e expectativas falsas. Mas no fundo, Joo-kyung segue insegura. É aí que Lee Soo-ho entra na vida dela, ajudando-a a perceber que beleza não sustenta tudo e que descobrir seus próprios gostos, limites e identidade é muito mais libertador. São 16 episódios de cerca de 75 minutos cada. É uma ótima pedida para quem gosta de nostalgia dos tempos de escola. A história não é super profunda, mas funciona bem pelas cenas marcantes e pelas lições simples, porém sinceras, sobre autoestima e aceitação. Vale a pena assistir, só sem criar expectativas muito altas. Tá na Netflix. Sweet Home é aquele dorama que transforma pessoas em monstros e joga o mundo num verdadeiro apocalipse, com poucos humanos ainda de pé. Baseado no webtoon de mesmo nome, criada por Kim Carnby e Hwang Young-chan. Ele cria uma atmosfera de tensão constante, com cenas de criaturas que exibem habilidades assustadoras. Kwon Song-kang se encaixa perfeitamente no papel de sobrevivente, transmitindo fragilidade e desespero. A história segue Cha Hyun-soo, um jovem solitário que se muda para um prédio comum, quando um fenômeno estranho começa a transformar humanos em criaturas selvagens. Confinado ali, ele e outros moradores feridos precisam sobreviver em meio a andares tomados por monstros e decisões complicadas. Com 19 episódios de cerca de 50 minutos, a série faz a gente se questionar sobre o que é humanidade de verdade. O clima é pesado, claustrofóbico e lembra bastante All of Us Are Dead. Está disponível na Netflix. The Uncanny Counter. Se você achou Itaewon Class triste, se prepara. Esse aqui faz você chorar quase todo o episódio, sendo baseado na webtoon como o nome Amazing Rumor, escrito por Jang Yi, sendo ele o ápice quando o assunto é personagem com poderes simples, mas útil para qualquer situação, com Jo Byung-gyu sendo um verdadeiro exemplo de herói imperfeito, humano e fácil de torcer desde o primeiro episódio. A trama acompanha So-moon, um jovem que perdeu os pais ainda criança em um acidente de carro, algo que afetou tanto sua condição física quanto emocional. Mesmo assim, ele continua sendo gentil, empático e muito justo. Tudo muda quando um espírito entra em seu corpo e lhe dá a chance de lutar contra espíritos malignos ao lado de pessoas tão feridas quanto ele, todas com memórias apagadas e dores profundas. Enquanto enfrentam o mal, eles fingem levar uma vida normal, trabalhando em um simples restaurante,
São 36 episódios de 60 minutos cada, sendo ótimo para você descobrir se você consegue chorar de felicidade depois de ver o final. Você pode assistir na Netflix Extraordinary You. Se você já pensou em como seria a vida de uma pessoa em uma história onde ela é uma figurante que só tem sua história arruinada pelo roteiro, Extraordinary You faz isso sem esforço. Ela é baseado na webtoon como o nome July Found by Chance. Feito por Moo Ryu-yi, ele entrega um romance do tipo que todo mundo sonha em viver. Estrelado por Kim Hye-yoon, ela mostra atuações com sentimentos e cenas que parecem reais. A história começa quando Eun-dan-oh, uma estudante, percebe que não controla suas próprias ações e seu corpo, o que a leva a conhecer um personagem misterioso que revela que ela é uma personagem figurante de uma história, com problemas de coração causados pelo roteiro. Essa ação faz com que a história mude, dando vida a um personagem que não existia, Haru, que recebe a ajuda de Eun-dan-oh, criando uma personalidade forte e ajudando a mudar seu destino. São 32 episódios de 35 minutos cada. Esse dorama é cheio de reviravoltas que dão raiva de verdade, daquelas que quase fazem você xingar a TV, sendo uma loucura do começo ao fim, disponível no Rakuten Viki. Na Vileira. Se você gosta de histórias sobre sonhos que nunca morrem e de personagens que viram uma família de verdade, daquelas que te ajudam a encarar a vida com mais coragem, esse dorama é pra você. Sendo baseado na webtoon com o mesmo nome, sendo escrita por Hun e Jimmy, com Song Kang entregando atuações sensíveis, mostrando maturidade ao interpretar um bailarino talentoso. A história é sobre Deok-chu, um senhor de 70 anos, que ao ir ao velório de um amigo, percebe que o tempo está passando rápido demais. Mas ele ouve uma música e, ao segui-la, vê um estúdio de dança onde ele se encanta com Lee Chae-rock e sua dança, relembrando um antigo sonho, o que faz ele virar o professor de Lee Chae-rock depois de muita insistência. Enquanto Deok-chu tenta aprender a dançar balé e cuidar do dia a dia de Lee Chae-rock, com 12 episódios de 65 minutos cada. Esse dorama mostra que, apesar da nossa idade, podemos realizar sonhos tendo esforço, disciplina e uma rede de apoio que confiamos. Disponível na Netflix. What's Wrong with Secretary Kim? É aquele dorama que às vezes parece um sonho que nunca deveria acabar, por causa de tudo que a protagonista sacrifica e enfrenta ao lado do chefe. Baseado na webtoon com o mesmo nome, sendo escrita por Jeong Gyeong-yoon, o dorama mostra como a vida de uma secretária pode mudar completamente quando ela finalmente começa a ser reconhecida, valorizada e vista de verdade. A história segue Kim Mi-soo, uma jovem sobrecarregada por dívidas da família, que ao se formar, vira secretária de Lee Young-jun, um chefe narcisista que só pensa em si mesmo. Por 9 anos, ela engole exigências, sacrifica sonhos para pagar as dívidas e se torna a secretária perfeita. Quando finalmente conquista a estabilidade e decide pedir demissão, isso abala Lee Young-jun e o força a encarar sentimentos que ele nunca questionou. São 16 episódios de cerca de 60 minutos. Mesmo sem ser uma história muito profunda, o dorama cria uma atmosfera leve e divertida, perfeita para assistir sem compromisso, só para relaxar e se sentir bem. Está disponível no Rakuten Viki. Yumi Cells. Mesmo ele sendo bobo por ter a ideia de imaginar pequenas células no seu cérebro controlando seus sentimentos e suas reações, ele ensina sobre enfrentar coisas difíceis, como medo, ansiedade e como lidar com seus sentimentos, enquanto tentamos entender o outro. Sendo baseada na webtoon com o mesmo nome, escrita por Lee Dong-gun, ela faz nós lembrarmos das nossas experiências vergonhosas de quando tentamos controlar os sentimentos sem nem entender direito o que estamos sentindo. A história foca em Yumi, que é uma mulher com células que ajudam a expressar seus sentimentos com mais facilidade. Porém, depois de uma grande decepção amorosa, ela perde as células da paixão, fazendo ela ficar sem sonhos ou paixões, passando a trabalhar em um escritório. Mas isso muda quando ela tem um encontro às cegas com Go-woong, um desenvolvedor de jogos desajeitado. São 28 episódios de 70 minutos cada, como um romance de vida real que nos faz entender como é manter um relacionamento e confiar no seu parceiro. Tá no Amazon Prime Video. Agora seja sincero, qual você vai escolher para assistir? The Uncanny Counter é a minha recomendação, mas não esqueça de falar qual desses você viu e amou. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que eu tenha ajudado na sua próxima maratona.